capítulo 17 do livro de Êxodo, a história bíblica nos transporta para um momento marcante na peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Neste cenário árido e fatigante, eles se depararam com uma ameaça iminente: os Amalequitas, um povo hostil e belicoso que emerge para confrontá-los. Porém, é neste contexto de adversidade que surge um exemplo notável de unidade e apoio mútuo entre os líderes do povo. Moisés, o grande líder designado por Deus para conduzir os israelitas em sua jornada para a Terra Prometida, é confrontado com a responsabilidade de liderar seu povo em batalha. Ele sobe ao topo de uma colina, acompanhado por Arão e Hur, seus fiéis colaboradores e líderes dentro da comunidade israelita. Ali, Moisés ergue suas mãos em direção ao céu, invocando a ajuda e o favor de Deus para os israelitas que estão lutando na planície abaixo. A batalha revela uma verdade desconfortável. Quando Moisés abaixa seus braços, a força e a determinação do povo começam a fraquejar. É como se a presença e a intercessão de Moisés diante de Deus fossem a âncora que mantém a coragem e a determinação dos israelitas. Conscientes disso, Arão e Hur agem de maneira decisiva. Compreendendo a importância vital da posição das mãos de Moisés, Arão e Hur tomam uma medida notável de sensibilidade e amor. Eles se posicionam ao lado de Moisés e, com toda a sua força, sustentam seus braços, mantendo-os erguidos. Esta não é apenas uma ação física, mas espiritual. É um ato de apoio incondicional, um gesto de solidariedade e interdependência que reflete a unidade do povo de Israel diante de um desafio comum. Enquanto a batalha se desenrola, Arão e Hur permanecem ao lado de Moisés, sustentando-o com firmeza. Seus corpos podem estar cansados, mas seus espíritos estão unidos em um propósito maior. Juntos, eles demonstram a importância da comunidade do apoio mútuo nas horas mais difíceis. Enquanto Moisés representa a liderança inspiradora e a conexão com Deus, Arão e Hur personificam a força do povo que se ergue em solidariedade e cooperação. É interessante notar que, mesmo neste momento tão sensível, o relato não coloca Moisés como o único agente de mudança. Ele não está sozinho em sua missão. Ele é apoiado por aqueles que o cercam, que compartilham sua visão e sua determinação. A imagem de Moisés, com os braços apoiados por Arão e Hur, nos lembra que mesmo os líderes mais fortes precisam de apoio e solidariedade e que a verdadeira força reside na união e na cooperação. À medida que a batalha chega ao seu desfecho, a perseverança e o apoio são recompensados. Os israelitas emergem vitoriosos sobre os Amalequitas, mas a verdadeira vitória é mais do que apenas militar. É a vitória da coragem sobre a adversidade, da unidade sobre a divisão e do apoio sobre o individualismo. Neste relato notável de Êxodo, encontramos uma poderosa mensagem sobre a importância de viver em comunidade, do respaldo e da comunhão em face dos desafios da vida. Arão e Hur nos mostram que, mesmo nas horas mais complicadas, quando nossas forças parecem estar esgotando, temos a possibilidade de encontrar força e coragem uns com os outros. Que possamos aprender com sua história e nos inspirar em seu exemplo, buscando sempre sustentar e fortalecer uns aos outros em nossas próprias jornadas pela vida. É possível interpretar que o esgotamento das forças de Moisés durante a batalha contra os Amalequitas foi resultado do trabalho incessante e das demandas constantes que ele enfrentava como líder do povo de Israel. Como líder designado por Deus, Moisés tinha uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Ele era não apenas o líder político e militar dos israelitas, mas também
um intermediário entre o povo e Deus, responsável por orientá-los espiritualmente e tomar decisões importantes em nome deles. Além disso, a liderança de Moisés não se limitava apenas ao campo de batalha. Ele também era responsável por resolver disputas entre os israelitas, administrar questões logísticas como a distribuição de alimento e água no deserto e transmitir os ensinamentos e mandamentos divinos ao povo. Essa carga de responsabilidades, combinada com as pressões emocionais e espirituais de liderar um povo tão numeroso e diversificado, certamente teria contribuído para o esgotamento de Moisés. O trabalho incessante, as constantes demandas e o peso da liderança podem ter gradualmente minado suas energias físicas e emocionais, tornando-o mais suscetível à fadiga durante momentos críticos, como a batalha contra os amalequitas. É plausível interpretar que o esgotamento de Moisés durante a batalha foi resultado direto do trabalho incessante e das exigências inerentes à sua posição como líder de Israel. Essa interpretação ressalta a humanidade de Moisés e nos lembra que mesmo os líderes mais fortes e inspiradores enfrentam limitações físicas e emocionais, especialmente quando confrontados com desafios tão grandes quanto a liderança de um povo em uma jornada épica pelo deserto. A decisão de Arão e Hur de sustentar as mãos de Moisés durante a batalha contra os amalequitas foi uma questão de sobrevivência para todo o povo de Israel. Moisés desempenhava uma liderança muito forte e suas mãos erguidas simbolizavam a intercessão de Deus e a proteção durante a batalha. Se as mãos de Moisés tivessem caído devido ao cansaço e à exaustão, a conexão espiritual e a influência sobre a batalha poderiam ter sido interrompidas, deixando os israelitas vulneráveis aos ataques dos amalequitas. Nesse sentido, o apoio de Arão e Hur não era apenas uma demonstração de camaradagem, mas uma ação vital para garantir a segurança e a sobrevivência de todo o povo. Sem a atitude de Arão e Hur, as consequências seriam desastrosas. Os israelitas sofreriam derrota e grandes perdas na batalha, colocando em risco não apenas suas vidas, mas também seu destino como nação e sua jornada em direção à terra prometida. A experiência de Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés durante a batalha é um poderoso exemplo que supera o relógio do tempo e aponta profundamente para a realidade da igreja hoje. Assim como os israelitas se depararam com ameaças e desafios em sua caminhada, a igreja também enfrenta situações de perigos em seu caminho. Estes perigos podem se manifestar de diversas formas, como conflitos internos, pressões externas, batalhas espirituais e crises sociais. Neste contexto, a história de Arão e Hur serve como uma mensagem da importância da compaixão, do apoio entre irmãos e da cooperação dentro da casa dos santos. Assim como Arão e Hur viram a urgência da situação e agiram rapidamente para sustentar as mãos de Moisés, nós também precisamos estar atentos aos desafios que enfrentamos como igreja e responder com a mesma prontidão e determinação. As lições que podemos extrair desta história são claras. Estar unidos é de suma relevância para superar as batalhas da vida. O apoio fortalece e capacita o povo de Deus a enfrentar o inimigo com certeza e fé. Desta forma, construiremos uma base sólida com o único objetivo de termos um futuro melhor juntos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante dos perigos e desafios que enfrentamos como igreja, é urgente adotarmos atitudes e ações que promovam a unidade. Precisamos estar dispostos a sustentar uns aos outros, a nos levantarmos em defesa daqueles que estão fracos e a trabalharmos juntos para superar as dificuldades que encontramos em nosso caminho. Seria muito fácil eu, na qualidade de pastor, criar um foco nessa mensagem para trazer vocês para a pessoa de Moisés como líder, sendo amparado pelos seus colaboradores e assim incutir ao finalizar
dizendo que seu pastor precisa ser sustentado pelas ovelhas. Mas, acima de Moisés desempenhar o papel de líder, ele era um ser humano que demonstrava cansaço e fadiga. Na qualidade de ser humano, a atitude de Arão e Hur demonstra que precisamos levantar os braços daqueles que estão cansados e estão perdendo a batalha, pois a queda sucessiva de soldados é que leva à derrota final de um exército. A indiferença nos dias de hoje é um câncer demoníaco. Quantas vezes irmãos e irmãs estão vivendo momentos tão delicados que já não conseguem nem sequer ir à igreja, pois perderam as forças. E aqueles que poderiam assumir a posição de levantar os braços dessa pessoa preferem virar as costas ou, em muitas situações, criticar. É por isso que muitas igrejas, ao invés de crescerem verticalmente em direção ao céu e horizontalmente em ganhos de almas, estão morrendo, pois o farisaísmo tomou conta e estes, como sepulcros caiados, só têm aparência. Ostentam suas posições apenas como troféu a ser exibido diante da sociedade, e nada mais. Ao sustentar os braços daqueles que estão em apuros, desde o pastor até o mais simples, temos a chance de transformar os riscos e desafios em oportunidades de crescimento e fortalecimento. Construir uma igreja mais resiliente, unida e solidária, pronta para enfrentar qualquer tempestade que se levante. Assim como Arão e Hur foram um divisor de águas naquela situação perigosa, nós também podemos ser agentes de mudança e esperança em nossos tempos. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos 4 cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.